grupo majoritário, tá? Que não inclui a extrema-direita, acerta nesse pacto de não chamar a extrema-direita para um governo, na avaliação de vocês? O que vocês pensam sobre isso? Isso precisa ser muito ponderado a partir do contexto, a partir das forças políticas que estão em jogo. É difícil analisar, mas o problema de fundo, no meu entendimento, permanece. Vejam, o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, fez um discurso fortíssimo há cerca de 2 semanas na Cimeira de Defesa Europeia e tocou nesse ponto, tocou nessa ferida em frente aos líderes europeus. Ele disse: os senhores estão a desprezar uma parte importantíssima do seu eleitorado, em última análise, do seu povo, que está se manifestando em torno de determinadas bandeiras. E citou um caso que é especialmente problemático que aconteceu na Romênia. Houve uma eleição na Romênia, os partidos dessa nova direita venceram a eleição e a eleição foi declarada nula por uma suposta influência russa. Também aqui não me cabe entrar no mérito se essa influência existiu, o que aconteceu exatamente, mas o fato é que uma eleição foi cancelada. Nós tivemos também exemplos, num passado um pouco mais remoto, de plebiscitos ou referendos que foram repetidos inúmeras vezes até que o resultado gerasse aquilo que se esperava. Tá, mas professor, a adesão na União Europeia. Professor, você ficou em cima do muro. Não. Acertam ou não acertam em fazer esse pacto? No meu entendimento, erram. Erram. Porque... E aí não é perigoso? Os dois lados, qualquer escolha é perigosa. O menos perigoso... O menos perigoso, me entende, seria domar o tigre, cavalgar o tigre. Porque, do contrário, esta exclusão continuará persistindo e continuará permitindo que esses partidos cristalizem um eleitorado fiel. Tá, deixa eu pegar, professor, e a sua opinião? Não, oportuno para a AfD é ficar na oposição e usar esse discurso de que está sendo excluído. Exato. Mas aí, na sua opinião, acerta ou erra o pacto? O que eu quero dizer, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão da votação, porque a experiência da ascensão do nazismo foi essa. Se a maioria é sempre a que tem as melhores decisões, então Hitler estava com razão. Então, a gente tem que... E essa experiência foi amarga na Alemanha. Essa experiência foi amarga. Nem as maiorias, quando estão numa situação que se sentem ameaçadas, que se sentem em condições não favoráveis, elas reagem de uma maneira radical. Então, não é pelo voto meramente. Isso aqui tem um equívoco. Então, a tradição do CDU e do SPD foi um acordo feito pós-guerra que naquele país não se correria mais o perigo de ter nem uma extrema esquerda e nem uma extrema direita. O problema é que o eleitorado se transformou depois de tantos anos, ele envelheceu, a Alemanha foi abandonada atualmente, tá? No sentido de que sempre foi aliada aos Estados Unidos, com um novo contexto, o que acontece, ela se vê abandonada. E mais interessante, você tem uma figura como Elon Musk fazendo campanha interna para a AfD. Então, isso mexe com determinados valores de uma Alemanha que não quer intromissão. Então, polariza. A estratégia é justamente polarizar. É criar uma situação de instabilidade política que se está observando na Alemanha. Muito difícil. O ideal seria o SPD na oposição, uma oposição séria, qualificada, responsável e não populista. Por mais que se possa criticar os velhos e tradicionais partidos na Alemanha, responsabilidade, profissionalismo, eles, num certo sentido de que eles conhecem o fenômeno político. Tá? Alice Weidel nunca teve experiência política nenhuma. Tá? Ela simplesmente cresce, né, dentro de um contexto, de uma janela de oportunidade. Isso. Que já vinha acontecendo em outros países da Europa. Tá? E eu diria que é um dos momentos mais difíceis da Alemanha. Porque tem aquele ditado popular, se correr, o bicho pega, se parar, o bicho come. Né? Precisa de maioria. Tá? Precisa de maioria, a fragmentação ficou enorme, o eleitorado
de 60 anos a mais, como eu disse antes, é 40% do eleitorado alemão. Tá? Os jovens querem, e com toda razão, uma Alemanha mais segura. Professor, eu entendi perfeitamente a explicação, só que a senhora não respondeu a sua posição pessoal com relação a isso. O professor acredita que é um erro nesse pacto, que a extrema-direita poderia ser, sim, chamada a compor o governo. A sua opinião particular sobre essa posição? Eu não ia querer fazer essa aliança. Se eu fosse a líder do CDU, o problema é que eu saberia que eu ia me dar mal também. Pelo princípio. Tem um problema princípio e realidade. A senhora concorda com deixar fora da Porque você normaliza. O problema é que se você normaliza, né? O Maquiavel diz o seguinte: se você não destrói o inimigo, traga ele para dentro. Né? Essa estratégia poderia dar certo. É um risco. Então, não é meramente dizer se você é a favor ou não. Né? Eu, enquanto princípio meu, dizer vocês não. Sim, é uma pergunta bem particular aqui. Princípio. Uhum. É que as lideranças do CDU estão diante de uma sinuca de bico. Terrível. Como a professora bem coloca. À medida que eles trazem a AfD para o governo, estão não apenas legitimando, como chancelando a plataforma da AfD. Se eles, pelo contrário, afastam, como parece que vai acontecer, a AfD do governo, eles estão dizendo que aquela parcela do eleitorado não tem legitimidade. E mais importante, eles correm o risco de que a sua própria visão conservadora de sociedade seja ocupada ao longo do tempo por uma outra visão, que é a da nova direita. Porque se esse eleitor que tende a ir para este lado do espectro ideológico continuará indo, ele vai escolher aqueles que melhor o representam. À medida que a direita tradicional, por assim dizer, conservadora, se coloque sempre como defensora do sistema, como ela está, e o sistema for entrando em desuso ou em descrédito, as pessoas podem migrar e esvaziar a direita tradicional.